Olá, eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarividente. Conforme havia visto, houve um grande abalo a nível de estrutura de aeronave que caiu na Tailândia, infelizmente, fazendo vitimando 5 pessoas da área militar. Tá bom, gente? E também tivemos o maior ataque em Kiev de mísseis balísticos coordenado pela Ásia, conforme havia visto. Agora nós vamos ver aqui, tá? Então eu vejo, ó, queda de aeronave militar também, mais aeronave com forte militar, míssil ao norte, continuamos, aeronave militar, mas teremos corte, personalidade política feminina que irá sofrer cirurgias fortíssimas, prisão e tudo nesse sentido na área da política. E vejo uma mulher, tá, direcionando isso. Queda de aeronave, por tempestades fortíssimas que irão acontecer, estão acontecendo já, imediatamente. Então, presta bem atenção que é isso que está acontecendo, virá acontecer. Míssil, tá? Foguete forte, meteoro ao sul, continuamos ao sul. Rio de Janeiro descendo no mapa, São Paulo por ali, tá bom? Presta atenção que é isso que irá acontecer. Vejo que amanhã acontecerá para o Brasil, mais previsto para amanhã a aeronave. Então presta atenção que é isso que eu estou detectando, é isso que eu já estou vendo agora. Não sinto para hoje, mas mais para amanhã. Na virada pode ser hoje. Vou editar o vídeo rapidamente. Hoje eu vim falar com Sunita, né? Que a moça está com problemas. Ela pode ter acidentes automobilísticos fortíssimos. O casamento dela não está bem. Há diversos tipos de traição, né? Nesse sentido. E também a menininha que nasceu da Bia, que terá grande dificuldade, vai ter algum transtorno, nasceu com dificuldades respiratórias, pulmonar, ficou um estado bastante difícil, drasticamente, não vem aceita nem pelo um lado nem pelo outro. E vem com uma missão maravilhosa, então vai ensinar os dois ali essa missãozinha. Conforme havia visto, ela teria o mesmo caminho que a avó dela, a parente dela, tá bom? E nós vamos agora falar sobre a cabala dos envolvimentos, ou seja, das relações. Vamos fazer a cabala das relações, tá, gente? Do envolvimento. Então, o envolvimento desde o tempo antigo é considerado Jacó, ele tinha um irmão. E a briga de Jacó e Esaú demorou-se 20 anos para que eles se resolvessem como irmãos. Porque Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. E isso tem a ver com inveja, com competição, o calcanhar de Aquiles. E ele luta, na travessia do rio Nabor, ele luta para poder se libertar do próprio irmão, que seria o anjo. Então ele luta com o espírito do anjo guardião do irmão, voltando para pegar os utensílios que ele deixou para trás no rio. E ele luta nesse sentido. Jacó amava Raquel, mas não fica com Raquel, se casa com Lia. E dentro dessas relações existem a poligamia, que nesse tempo era prescrita. Pessoas dizem que a Bíblia está relacionada, que o Torá está relacionado particularmente a casamentos, relacionamentos. O Torá indica que Jacó teve 4 esposas, Salomão teve 700 e 300 concubinas. Então nós estamos falando da poligamia naquela época no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Torá, nas Escrituras Sagradas. Então nós podemos entender Berrash Elohim Adonai. Nós podemos entender que essa Paim Nini, que nós podemos entender que nós vemos um outro tipo de perspectiva, assim como diz o Torá. Então essas perspectivas são perspectivas espirituais, que podemos entender que Jacó, por ter tomado a frente de seu irmão Esaú, que veio no seu calcanhar, e não era o primogênito, ele toma a primogenitura. E ele fica 20 anos. Quando ele encontra seu irmão, ele, depois de muitas guerras, muitas competições, em 20 anos esperando para defrontar contra o seu irmão e brigar, Jacó se abaixa 7 vezes para Esaú. Curioso que são 7 banhos após a limpeza.
a limpeza de um corpo. Um homem sai com uma mulher e este homem produz sêmen dentro da mulher. A mulher está impura. A mulher está impura por 7 dias. E se não for lavado o pecado, lashon harão, aquilo vai se perpetuar e mais tarde vai criar um malefício ao corpo e ao espírito, que é o malefício da danação. Então, haram seria o pecado. E nesse sentido, o homem está pecando. Não importa o que se faça, ele estará produzindo um malefício. Então, as relações são esse tipo de situação, que as pessoas têm o livre-arbítrio. Então, nesse sentido, nós vamos falar aqui um minutinho. Etá semache atai erroi. Cada um tem uma dificuldade a se superar. Etá semar selei arroi. Então, você tem que superar suas dificuldades. Cada um tem um dilema e cada um é assim. E a superação vai-se aos poucos, você vai aos poucos se superando, não totalmente. Você não pode ir totalmente com sede ao pote e fazer disso um semestral, ou seja, fazer disso um palanque. Vai para a rua, faz um palanque de sofrimento como Jó, que fica penitenciando seus sofrimentos devido às suas maldições. Se suas maldições são sexuais, são a nível de sêmen, você está na cabala da fundação. Então, você saiu com uma mulher impura, você está impuro. A palavra não diz, não especifica que você esteja impuro, mas que você deve mudar este comportamento ao longo do que você entende como impureza. Então, a impureza vai de acordo com o seu envolvimento com Deus, porque Deus irá falar ao seu nínive, ao seu panim, ao seu rosto, claramente o que ele necessita, e muitas vezes com dor e sofrimento. E isso é danação, com certeza é danação. Não se pode negar que os preceitos serão os mesmos daqui a 1200, 300 anos. Serão os mesmos preceitos do Torá. Então, quando Jesus disse, vai, não peque mais, ele traduziu para uma linguagem simplista, uma linguagem coloquial. Mas, na verdade, ele quis dizer, não faça isso. Então, nós podemos entender que Jacó lutou com o anjo no calcanhar dele, que era o anjo do seu próprio irmão Esaú. Então, ele lutou com o psíquico, aquilo que ele criou, a imagem que ele criou. Porque quando ele se ajoelhou diante de Jacó, Jacó se confraternizou com ele, eles disseram, vamos juntar as tendas que nós somos muito ricos. Acabou a demanda, acabou a briga, acabou a discussão. Então, nós criamos essa discussão no nosso interior psíquico. Nós achamos que existem coisas por trás, e o diabo vai ali, o mal vai ali e aguta você e diz, olha, isso você deve fazer. E aquelas pessoas não conseguem vencer as suas debilidades saindo com as pessoas erradas. Se você está do lado do oprimido, tanto que os animais, como cabras, ovelhas e carneiros, são os especiais para Deus, porque são os animais que os lobos atacam. Então, Deus prefere os humildes, os pobres, os necessitados. E ele sempre vai pelejar entre o justo, e o justo vai ser sempre o mais justo. Entre o culpado e o inocente vai ser sempre o inocente, porque Deus está do lado dessas pessoas. Então, quando a gente se redime nesse sentido, há um grande movimento interno, o calcanhar, nosso calcanhar é superado através da nossa luta. E nós podemos comer qualquer carne, menos a carne do filé do músculo, que é a melhor carne, mas não se pode comer. Não se deve comer. Mas isso aqui está de acordo com a sua condição. Logicamente, se você não tem nada o que comer e ele é apresentado coma. Peça licença a Deus e coma. Porque nenhuma dificuldade deve ser encarada como um lobisomem ou como uma restrição total. Porque seria uma castração. E tá, esse nemash atal herói. Então, sabe aonde você pode ir, até onde você tem os seus limites. Eu sou Márcia, médio vidente, sensitiva, clarividente e profetiza, tá bom? Veja os movimentos que irão acontecer hoje.